Provérbios capítulo 26, versículo 2. Vamos ver se existe uma causa, que às vezes existe. Provérbios é no meio da Bíblia. Você tem Salmos, depois tem Provérbios. Capítulo 26, o versículo é o 2. Provérbios 26, 2. Diz assim: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Nós temos que verificar, sempre que nós pensamos na causa do pecado, da maldição, nós pensamos logo no pecado. Não, a pessoa deve estar em pecado. Não sei se aconteceu até com você. Você está passando por uma luta, um momento difícil, e alguém diz, ele deve estar em pecado, né? Está acontecendo isso com ele? Nem sempre. Verdade. Às vezes, quando as coisas aparecem na nossa vida, logo a pessoa acha que você está em pecado, que você está com um erro grave. Às vezes pode ter, se tiver tem que ser tirado. E o pecado às vezes ele não é visível, como o homem costuma ver, né? Às vezes ele é interno. Veja só o que a Bíblia fala aqui no Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Tá pensando que ele não tem uma praça nossa, não? Diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, diga, o Senhor não me ouvirá. Coisa séria, pessoal. Então é no coração, porque o coração é uma terra que ninguém anda. Isso a minha mãe falava quando eu era garota ainda. Então o coração é a terra que ninguém anda, mas Deus anda. Deus não vê como vê o homem. Às vezes o que a pessoa está aceitando é só no coração, e Deus olha o coração. Deus vê o coração da pessoa. Em primeiro, sabe para quem está começando, talvez lembre, quem já conhece, relembrar. 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 16, versículo 6, desculpe. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Isso aqui é quando o Jessé recebeu Samuel em casa. Então ele apresentou seus filhos para o Jessé. E logo que ele entrou, ele viu o filho mais velho dele, era o Eliabe. Olha o que diz a Bíblia aqui. Sucedeu que entrando ele viu a Eliabe, o filho mais velho de Jessé, o primogênito. E disse, certamente está perante o Senhor seu ungido, porque era um rapaz de boa estatura e de boa aparência, e além de ser primogênito. Mas Deus tinha dito para o Samuel algo muito profundo. No versículo 3 diz, convidarei Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Mas o homem de Deus às vezes é precipitado, a mulher de Deus é precipitada, a pessoa de Deus é precipitada. E veja aqui como é que ele foi precipitado. Quando ele viu o rapaz de boa aparência, de boa estatura, ele pensou que era. Mas o Senhor diz, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Coisa séria, pessoal, o que a Bíblia está falando aqui para nós. Quer dizer, Deus olha. Então, às vezes, você realmente não vê pecado na pessoa, porque é o coração. É no coração que ela aceitou algo, aceitou às vezes uma mágoa, aceitou um ódio, aceitou um desejo pecaminoso, aceitou um plano errado, e Deus vê, e a pessoa começa a lutar. Não esqueça que Deus olha o coração. Deus vê o coração. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram momentos difíceis. E quando eles passavam momentos difíceis, no coração eles aceitaram algo. Vamos ver o que foi isso? Está no Novo Testamento, apesar de ser uma passagem do Antigo Testamento, está no Novo. Atos, capítulo 7, versículo 39. Atos 7, 39. Capítulo é 7, versículo 39. Isso fala, Atos 7, 39, eu estou vendo outra coisa aqui, não está certo nunca. Ele já colocou ali para vocês, mas eu estou chegando lá. Diz, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Vamos lá? E em seu coração se tornaram ao Egito. Quer dizer, eles não voltaram fisicamente para o Egito, eles voltaram no coração. Muita gente está no coração.
Quer dizer, ele deseja algo que é contrário à palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus. E no coração ele aceita. Se você aceitar, você está separado, porque Deus vê o coração. Deus não vê como vê o homem. Você acabou de ver, o homem vê o que está diante dos seus olhos. Jesus falou a respeito da impureza dos olhos. Vamos ver, lembra de Mateus 5, 28. Mateus, capítulo 5, versículo 28. E ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, ou mulher atentar no homem, né, para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério. Por isso que tem oração que não é respondida. Você está orando, mas Deus, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então o diabo faz isso. Ele traz algo no seu coração, mas ele não entra no seu coração se você já nasceu de novo. Ele está na sua mente. Você aceita. Não, você tinha que rejeitar. No capítulo 9 de Mateus, Jesus fala sobre isso aqui. Capítulo 9. Do lado aí, né? Capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem. E chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles. Então a fé é uma coisa que pode ser vista, hein? Coisa profunda, né? Vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus, olha aí, Jesus conhece os pensamentos. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Quer dizer, quando vem o pensamento, você não pode aceitá-lo no coração. O que é o pensamento? A tentação, ela pode vir. Você diz não. Não é só tentação moral, como nós vimos um homem atentar para uma mulher e cobiçá-la, ou vice-versa. Não. É no coração aceitar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Não esqueça que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Então você erra o alvo quando? Quando você age fora da palavra, quando você faz algo fora da palavra, quando você deseja algo fora da palavra, quando você faz algo que não está de acordo com a palavra. Então você aceita no coração você está errando. É no coração. Aí tem. A Bíblia fala na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é lá na frente. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O que diz para nós? Diz: porque a palavra de Deus, que é Jesus, é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, que nem os grandes teólogos conseguem explicar às vezes. O que é alma, o que é espírito? Diz: e das juntas e medulas. Vamos lá, pessoal? E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então Deus sabe quando é pensamento, quando é intenção do coração. Deus sabe quando é tentação, quando é pecado. Rejeite o pecado. Mas como? Não aceitando a tentação. Quando a tentação aparece, você diz não. Mas o que é tentação? Tudo está contra a palavra. Você não pode aceitar no seu coração. Por exemplo, falando do pecado. Mas não é só isso. A pessoa te fere, a pessoa te humilha, a pessoa te maltrata. Não aceite a mágoa no seu coração. Não aceite a raiva no seu coração. Não aceite a revolta no seu coração. Por quê? Porque se você aceitar, você está aceitando um sentimento que é contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque a palavra de Deus, ela diz o quê para nós claramente? Que ao servo do Senhor não convém contender. Quer dizer, no coração você aceita isso. Não aceita. A pessoa te fez: Jesus, essa pessoa me feriu, me humilhou, me machucou, mas o Senhor tem misericórdia dela. Então não aceite no seu coração. Não aceite como vimos um pecado moral, não aceite mágoa, não aceite revolta, não aceite ressentimento, não aceite a dúvida. Depois de Hebreus é Tiago. Tiago, capítulo 1 também, versículo 5. Diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um vento pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Cuidado, não aceite. Então, não aceite o pecado moral, não aceite ódio, não aceite mágoa, não aceite dúvida de maneira alguma. Vamos só mostrar aqui, só para fundamentar um pouquinho mais, que a dúvida é no coração. Mateus, desculpe, né? Marcos, falei Mateus, é Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Então a dúvida é no coração, não aceite. Quando você orar, segure a sua oração. A sua mente pode vir pensar ao contrário: não deu certo, não orei direito. Não, eu orei, não vou voltar atrás. O que eu abençoei está abençoado, o que eu amaldiçoei está amaldiçoado. Não aceite a dúvida. Então vamos fazer rápida recapitulação aqui. Não aceite no coração pecado moral, não aceite. Não aceite no mágoa, ressentimento, ódio, raiva. Não aceite dúvida no seu coração. E não aceite o que? O medo no seu coração. Porque quando você aceita o medo, você simplesmente desprezou a palavra de Deus. Ou a Bíblia fala sobre isso no livro de Juízes. Eu deixei aqui escrito, Juízes capítulo 6. Não vou ler tudo não, tá? Senão fica muito comprida a mensagem, é só a informação que queremos. O povo de Israel estava há 7 anos debaixo de uma escravidão dos midianitas, dos amalequitas e do povo do Oriente. Tudo que eles plantavam era destruído, eles não tinham sossego. Aí eles não aguentaram mais aquela opressão e clamaram a Deus. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Juízes 6:6. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então olha aqui mais uma causa. Para quem chegou depois, nós começamos com Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Maldição sem causa não se cumpre. Então nós vimos que o pecado, quantas vezes a pessoa acha que é o pecado? Aí vimos que não é só pecado, claro. Se você atender o pecado só no coração, praticar, então nem se fala. Todo mundo vai até te acusar. Não, ele é um pecador. Mas às vezes não é um pecado aparente, é só no coração, mas Deus vê. Então, não aceite no coração, de maneira alguma, o pecado moral. Não aceite no seu coração a mágoa, o ressentimento, a revolta. Não aceite a dúvida no seu coração. Vimos sobre isso. E agora estamos vendo, não aceite o medo no seu coração. Porque o homem que duvida, ele não vai receber nada de Deus. Mas o homem que teme também. O medo é o que? Uma maneira, o missionário R. Soares escreveu um livro chamado Medo, Feche Esta Porta. E ele diz: o medo é uma maneira oposta de crer em Deus, que você não crê que Deus é suficientemente poderoso para te guardar, para te proteger. Foi o pecado de Jó. Jó era um homem de Deus, mas o Jó falou, ele vai ler para botar ali, eu leio para vocês, Jó 3:25. Jó diz assim: o que eu mais temia me aconteceu. Jó, cadê ele? Está assim, Jó, não, 3:25, não é 32:5 não. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então, cuidado, o medo é... Mas acabou, pastor Jaime? Não, nós vamos ver o que é principal. Veja aqui o principal, eu coloquei no meu esboço esse principal. O que é o principal? É Oséias 4:6. Daniel, Oséias, né?
depois do Daniel, que é depois do Ezequiel, né? Aí você encontra logo o Oséias. O capítulo é o 4, o versículo 6. E ele diz: o meu povo foi destruído por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Mas o pior não está aí. Não, pastor, não, está aqui. Porque tu rejeitaste o conhecimento. E quantas vezes estamos pregando, passando o conhecimento que pedimos para Deus e a pessoa rejeita? Não, não é bem assim. Então nós vimos que o pecado separa o homem de Deus mesmo, mas pecado, quer ver, não é aparente, é só no coração. Então pode ser o pecado moral, lembrando que pecado é errar o alvo, pecado é desobediência à palavra de Deus, toda desobediência à palavra de Deus é pecado. Então é o pecado moral, que nós vimos também que a pessoa não pode ter mágoa, ódio, ressentimento de ninguém, raiva, não pode ter dúvida no coração, não pode ter no coração também o medo, e muita gente é porque rejeita o conhecimento. Então falta o conhecimento, e quando o conhecimento vem, ele rejeita. Aí é o que Deus falou aqui: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. O que é isso? Quer dizer, você não vai poder representar Deus verdadeiramente. Então, acorde para isso. Veja onde estamos errando, eu devo ver, eu devo me examinar, você deve se examinar, nos colocar na presença de Deus, e Deus nos abençoará. Amém?